Uma criatura com ferraduras feitas com prata e até mesmo ouro, descontrolada, que ataca qualquer coisa que estiver em seu caminho. Ela possui o corpo de uma mula e no lugar da cabeça há fogo, chamas incontroláveis que não podem ser apagadas, chamas sem fim. E o mais medonho dessa lenda é que mesmo sem a cabeça, as pessoas dizem conseguir escutar o relincho do animal. Já outras dizem ouvir os gritos e os gemidos de uma mulher. Essa, meus amigos, é a lenda da mula sem cabeça. A lenda urbana está cheia de histórias com personagens pra lá de fantásticos, não é? São seres que muitas vezes trabalham para proteger a fauna e a flora dos interesses egoístas dos seres humanos. Mas isso não é uma regra. A própria mula sem cabeça caminha em uma direção oposta ao que eu acabei de dizer. A versão mais popular de como essa lenda surgiu diz que a criatura vem de história de povos da Península Ibérica. A história teria chegado aqui no Brasil na época da colonização e teria sido contada por aqui tanto pelos portugueses quanto pelos espanhóis. Resumindo, a mula sem cabeça não existe apenas aqui. E em todos os lugares a história é bastante semelhante, divergindo em um ponto e outro. Bom, no Brasil, a maldição da mula recai sobre uma mulher que tem desejos ou que mantém relações íntimas com padres. E o mesmo vale se ela acabar se casando com o sacerdote. Como consequência do pecado, a mulher se transformaria na mula sem cabeça nas noites de quinta-feira, descontrolada, em fúria. E aí você pode me perguntar, mas e o padre? Ele também não está pecando? Quebrando os votos? É verdade, é verdade. Mas depois de sua morte, o inferno o espera de braços abertos. Chame de privilégio ou um recurso narrativo para mantê-lo no poder. Fato é que a maldição aqui na Terra se voltava para as mulheres apenas, para que elas mantivessem uma boa conduta e não abrissem mão da castidade. Sem falar que também era uma forma de acostumar na mente das pessoas a ideia de que os padres estavam em uma posição de representantes de Deus e não de pessoas como eu ou você. Em contrapartida, uma outra versão da lenda não tem o padre como personagem. Não. Nela, a mulher que tiver relações com um namorado antes do casamento será amaldiçoada e se tornará criatura. Nossa, será que é por isso que está cheio de mula sem cabeça por aí? Eu vou aproveitar e até te contar uma última versão. Uma que não tem nada a ver com as outras, envolvendo um rei e a esposa. É dito que essa mulher tinha o estranho costume de passear no cemitério, na parte da noite, sozinha, sem deixar que alguém fosse com ela. Um dia, o rei se cansou desse hábito e a seguiu, escondido. E o que ele viu, o traumatizou. A esposa estava se alimentando do cadáver de uma criança que havia morrido no dia anterior. O rei gritou de horror ao ver a cena. E pelo susto, a mulher também gritou e acabou se transformando na mula sem cabeça. Daquele dia em diante, ela nunca mais voltou a ser humana. Então, qual versão faz mais sentido para você? Independentemente do que você preferir,
Saiba que várias coisas podem acontecer depois da transformação. Para começar, é difícil para uma pessoa que esteja andando por aí em uma quinta-feira à noite fugir da criatura. Isso porque basta o brilho das unhas e dos dentes de alguém para que ela seja atraída. E convenhamos que uma mula raivosa com fogo no lugar da cabeça não parece algo muito seguro de se enfrentar. Mas também não quer dizer que será seu fim, caso ela te encontre. Uma forma de se salvar dessa fúria é se jogar de barriga para o chão e esconder muito bem as mãos e o rosto para que a criatura não consiga vê-los. Agora, se você não tiver tempo de se esconder, ou caso seja pego de surpresa, eu só tenho a lamentar por você. A mula sem cabeça não tem piedade, não. E vai para cima de toda e qualquer pessoa que cruzar o caminho dela. E o coice da criatura é tão forte, que pode até mesmo ferir uma pessoa fatalmente. É dito que a mula sem cabeça só para de atacar as vítimas ao perceber que elas estão mortas. Há quem diga ainda que, por algum motivo desconhecido, a criatura atravessa 7 cidades durante a noite. Você consegue imaginar isso? 7 cidades? Coitado daquele que ficar no caminho dela. O momento em que a mulher está em condição de mula sem cabeça é realmente complicado. Mas não é eterno. A lenda conta que ela continua com a criatura até amanhã de sexta-feira. Quando o galo cantar, 1 ou 3 vezes, a mulher amaldiçoada retorna à sua forma humana. A quantidade de vezes que o galo deve cantar varia. E é bem provável que seja uma referência ao horário em que as pessoas costumavam se levantar na época em que a lenda surgiu. De qualquer forma, podemos dizer que as consequências do pecado não acabaram por aí. Ao acordar, a mulher não só estará exausta, como também perceberá vários arranhões e marcas no corpo. Consequências da noite turbulenta, digamos assim. Semana após semana, toda noite de quinta-feira, a mulher amaldiçoada passaria pelo mesmo episódio para pagar por seus pecados. Até onde se sabe, existem 3 formas de quebrar essa maldição. A primeira envolve ferir a mula a ponto de tirar sangue dela. E nem precisa ser muito. Apenas uma gota vai servir. A segunda é um pouco mais difícil, talvez impossível. Uma pessoa precisa, de alguma forma, retirar os freios da boca do animal. Só que, como ela não tem cabeça, é bem provável que encontrá-los no meio do fogo não seja uma tarefa fácil. Já a terceira envolve os sacerdotes da igreja. Se um padre amaldiçoar a mula sem cabeça 7 vezes antes de cada missa, a maldição será quebrada em algum momento. E a criatura voltará na forma de uma mulher completamente arrependida e ferida. Mas por que uma mula? Tantos outros animais, não é? O que faz da mula o animal certo para essa lenda, hein? O historiador Luiz da Câmara Cascudo tem a resposta. De acordo com ele, a explicação envolve um costume dos padres, que teve origem em uma lei portuguesa do século XIII. Basicamente, eles tinham a tradição de utilizar mulas para se locomoverem. Na verdade, esse era o meio de transporte do clero. E por falta de uma proximidade maior com outro animal, a mula acabou sendo a escolhida. Aqui no Brasil, a lenda se espalhou inicialmente pela área rural do Nordeste e Sudeste, mas não demorou muito até ela se tornar conhecida em todas as regiões. E sabe que outra lenda? Toda essa história me lembra. Você já deve ter escutado por aí as narrativas de um cavaleiro sem cabeça. Um ser que vaga pelas florestas durante a noite em um cavalo. Só que, ao invés do animal não ter a cabeça, quem não tem é o homem. Há quem diga que uma história pode ter influenciado a existência da outra, já que ambas são bem antigas.
de séculos atrás. Se você quiser saber mais sobre o Cavaleiro Sem Cabeça, me conte aqui, tá? Escreva aqui embaixo. Até lá, continue em sua casa na parte da noite. Nunca se sabe o que estará esperando você do lado de fora, não é? Muito cuidado. Se ouvir um trote vindo ao longe, cuidado.